Após vencer o terceiro ginásio com uma facilidade colossal, me dirigi até a presente coordenada geográfica, localizada na Rota 9, para adentrar e atravessar essa grande formação geológica subterrânea, denominada de Túnel da Rocha. Durante a minha caminhada pacífica neste complexo geológico, fui desafiado por meia dúzia de meros indivíduos mortais, que claramente desconheciam a consequência de se colocar diante de mim. Em virtude de tanto atrevimento e ignorância, convoquei as minhas honrosas criaturas de estimação e coloquei esses organismos vivos em seus respectivos lugares. Afinal de contas, devemos reconhecer o nosso próprio tamanho e as nossas limitações antes de confrontar quem é visivelmente superior. E eu não poderia deixar de compartilhar com vossas senhorias o poder do meu venossauro, que após alcançar o seu último estágio, se converteu em uma verdadeira máquina de destruição, aniquilando qualquer criatura que entra no seu caminho. Com tanto poder absoluto em minhas mãos, chegou a hora de explorar outros territórios nessa vasta região, pois ainda há muito para fazer. Depois de sair das profundezas daquele fim de mundo, entrei civilizadamente na cidade de Lavander, amplamente conhecida pela sua música temática assustadora, responsável por traumatizar uma grande população de jogadores medrosos. Para não assustar nenhum expoente da raça humana logo no começo do vídeo, em especial as nossas crianças, vou deixar para exorcizar o fantasma da Torre Velha em outro momento. Depois de enfrentar mais alguns indivíduos da civilização humana, entrei no pequeno matagal da Rota 8 e recrutei um Pokémon de tipo fogo para dar um sacode nos bichinhos de tipo planta, que só servem para dar efeito de sono, envenenamento e paralisia. Por ter tomado essa decisão estratégica, nos 45 do segundo tempo, não coloquei nenhum apelido na Vulpix. Depois de subtrair essa criatura do seu habitat natural, fui batalhar com os demais seres humanos presentes nessa faixa territorial, utilizando a estratégia de colocar a Vulpix na frente e logo em seguida trocar para outro Pokémon que pudesse realizar o serviço, já que até então essa criatura não aguentava 5 segundos em combate. Como o segurança não estava de bom humor e proibiu o acesso à cidade grande, segui pelo túnel subterrâneo e cheguei na cidade de Celadon, onde existem algumas coisas para resolver. Assim que cheguei nesse pequeno município, subi pelas escadas dos fundos de um apartamento para convocar mais um Pokémon para o meu time, que terá uma participação crucial no meu progresso. Esse Pokémon recebeu o nome do honroso treinador Evan, seguidor fiel do TikTok, a quem agora eu direciono as minhas sinceras saudações. Partindo da possibilidade do Dugtrio permanecer no time, só resta mais um Pokémon para fechar o esquadrão. Entrei educadamente no aposento de uma humilde senhora e coletei uma xícara de chá, necessária para relaxar os ânimos dos seguranças e finalmente liberar o acesso à cidade de Saffron, onde também existem algumas questões a serem resolvidas. Também entrei no grande departamento comercial de Celadon para comprar uma pedra da água para o Eevee e uma pedra do fogo para a Vulpix. Depois de efetuar a compra, dei a pedra da água para o Eevee poder se transformar no poderoso Vaporeon, que sem sombra de dúvidas é uma das melhores opções dessa região. Ensinei o movimento pulso de água para o Vaporeon e, finalmente, fui resolver as encrencas do coração, já que aparentemente a polícia não é competente o suficiente para cumprir o seu papel. Entrei no cassino da cidade de Celadon, onde os pobres miseráveis estão apostando todos os seus recursos financeiros em joguinhos de azar, numa imbecil tentativa frustrada de sair da extrema pobreza. Após enfrentar este boçal insignificante, apertei no botão que estava escondido no pôster e liberei a entrada para a instalação secreta da equipe vilã. Ao inserir meus pés neste muquifo, fui desafiado por várias anomalias ambulantes, que fracassaram miseravelmente uma por uma. E não poderia deixar de subtrair as bugigangas presentes nessa instalação, até porque eu também não sou flor que se cheire.
Após derrotar este terrível erro genético, coletei a chave do elevador para poder acessar a área do chefe da facção e trocar umas palavrinhas com ele. 2 elementos tentaram impedir a minha passagem, mas fracassaram miseravelmente. Derrotei os 2 meliantes e entrei no escritório secreto de Giovanni, que é o chefe dessa organização de seres desprovidos de inteligência, que não pensam em outra coisa a não ser em dinheiro e poder. O salafrário ainda teve o atrevimento de me desafiar para uma batalha, e claramente o resultado não poderia ser diferente. Troquei para o meu digníssimo Vaporeon, que conseguiu derrotar seus 2 primeiros pokémons de forma instantânea. Para enfrentar a mãe solteira, troquei para o meu grandioso Pikachu. Como o raio do trovão não causou muito dano, usei o movimento onda de trovão para paralisar o bicho, que infelizmente conseguiu derrotar o meu rato elétrico com um poderoso mega soco. Mas como o meu time não brinca durante o expediente, meu Venossauro vingou a memória do Pikachu e finalizou a criatura. Após passar essa vergonha no cartão de débito, o criminoso fugiu, deixando para trás um binóculos de última geração que nos permite identificar o fantasma da cidade de Lavander. Um acontecimento macabro dessa geração é o assassinato da mãe de um pobre Cubone, praticado de maneira fria e cruel pelos membros da equipe vilã. Entrei na tenebrosa torre de Lavander para cumprimentar as almas penadas e exorcizar o fantasma que está atormentando os habitantes dessa cidade. Logo no primeiro andar, encontrei a primeira assombração ambulante desse local, que mesmo depois de perder umas 500 vezes, me desafiou para mais uma batalha. Seu primeiro Pokémon foi a galinha caipira, que após jogar areia no meu Pikachu, foi eletrizada com um poderoso raio do trovão e virou churrasco de domingo. Como a sua precisão foi reduzida pelo ataque de areia, meu mascote errou o raio do trovão e acabou recebendo bastante dano, mas conseguiu derrotar o lagarto de água também. Para enfrentar os ovos de codorna que ele comprou no mercadinho São José, mandei a minha Vulpix, pois ela também precisava ter o seu momento de brilho. 2 cuspidas de fogo foram suficientes para aniquilar essa criatura peculiar. E para finalizar o vexame com chave de ouro, suas 2 últimas criaturas decolaram na velocidade da luz, juntamente com as poucas possibilidades de vitória desse cidadão. Depois deste pequeno inconveniente, continuei a minha caminhada pela Torre dos Mortos, onde fui desafiado por um bando de atrocidade esquisita que aparentemente fugiram do manicômio mais tenebroso que existe. Como eu não tenho medo de fantasmas, e muito menos gasto meu tempo venerando entidades paranormais, derrotei essas marmotas usando o movimento mordida do meu Vaporeon, que é super efetivo no tipo fantasma. Graças ao equipamento que obtive no cassino, consegui identificar o fantasma que assombrava os moradores dessa cidade, que era nada mais nada menos que a alma da mãe do pobre Cubone. Por se tratar do fantasma de um Pokémon que já está morto, não é possível capturar essa criatura, então tive que acalmar ela com 2 pulsos de água fresquinhos, pois as almas penadas também precisam de uma pausa para hidratação. Após esse gracioso banho, o fantasma encontrou a paz interior e não irá mais amedrontar a população de bem. Ao chegar no último andar da Torre Velha, enfrentei mais uma cambada de delinquentes da equipe vilã e resgatei um pobre senhor que estava sendo feito de refém. Como forma de agradecimento, ele me deu a Pokeflauta, que serve para despertar o Pokémon Snorlax. Como eu capturei 30 espécies diferentes de Pokémons, fui conversar com esse cientista ajudante do professor Carvalho, que me deu o dispositivo localizador de itens. Ao utilizar esse dispositivo em locais específicos, como por exemplo o lugar em que o Snorlax estava dormindo, é possível encontrar itens escondidos. Neste caso, encontrei o item Leftovers, que durante a batalha recupera gradativamente a vida do Pokémon que está segurando ele. Após a Vulpix chegar no nível 29,
e aprender o poderoso movimento lança-chamas. Usei a Pedra do Fogo para fazê-la evoluir para o seu segundo e último estágio. Retornei até a cidade de Celadon para enfrentar a líder do ginásio de tipo planta e obter a minha quarta insígnia. E conforme os meus cálculos, a minha raposa dourada queimou todas as plantas com o seu lança-chamas, fazendo a batalha acabar em questão de segundos. Recebi a insígnia do arco-íris, que além de fazer pokémons até o nível 50 me obedecerem, me concede autorização para usar o HM Força. Outro mimo que recebi foi o movimento Giga Dreno.